Quando a gente fala a palavra santo, né, o que significa santo? Né? Acho que é bom a gente falar isso, né? O significado literal de santo é separado, né? Exato. Talvez a maioria dos nossos ouvintes já saibam isso, né? Quem é separado, está separado de algo ou de alguém, né? Está separado de algo ou de alguém, né? E no caso do conceito bíblico, a gente está falando o quê? De ser separado do pecado, das coisas do mundo, daquilo que não é do Senhor. Aquela dicotomia que o texto bíblico traz entre trevas e luz, né? Então, isso é ser santo. Ser santo é tomar o caminho da luz e não o caminho das trevas, né? Porque essas coisas não andam juntas, né? Exato. Assim, eu diria também, para a gente fazer uma outra definição de santidade também, e eu acredito, né, é isso mesmo, santidade é você se separar, né? Mas a gente pode ver uma diferença entre a santificação no Antigo Testamento e a diferença entre a santificação no Novo Testamento, que eu acho que vai agregar mais a nossa vida hoje para nós conseguirmos ser santos, né? Porque quando a gente fala no Antigo Testamento, a visão que a gente tem sobre santidade é uma visão a partir do Nazireu, por exemplo. Né? É você se separar das coisas. Fisicamente falando. Né? Por exemplo, no Nazireado, o que se não podia? Passar navalha, nada do fruto da vide, não tocar em cadáveres. A gente vê isso na história de Sansão. A gente vê isso na história de Sansão. E Sansão foi quebrando todos esses... Ele não foi tão... Inacreditavelmente. Para a época ele não foi tão santo assim, não se separou tanto. Mas quando a gente traz para o Novo Testamento e traz para a palavra que traduz santidade, né, santificação no Novo Testamento, que significa kadosh, fala também a respeito de não apenas separar de algo, mas separar para algo. E é aí que eu acho que o pulo do gato. É o pulo do gato. The cat's jump. Toda a história da igreja e antes da igreja, The cat's jump. E antes da igreja, sozinho, é porque ele tá sozinho. Eu vou focar em você, meu amigo. Ele tá soltinho, ele tá soltinho. Me vendo na câmera. Ele tá sozinho, ele tá solto. E eu acho que o entendimento de apenas separado de algo, separado do pecado, foi algo que talvez atrapalhou muito o evangelho, atrapalhou muito na história da igreja, até mesmo antes da igreja, né? Por esse entendimento de caramba, para eu ser santo eu preciso separar das coisas, eu preciso separar do pecado, e não é somente isso que o Senhor está falando na sua palavra, é separar para Deus. E eu entendo que quanto mais nós nos separamos para Deus, mais nós nos separamos do pecado também. Sim, né? sim. Pensar, eu gosto muito do texto de Isaías 59, se não me engano, que diz que o pecado faz a nossa separação entre o Senhor, entre nós Deus e o os Senhor. homens, né? E eu fico pensando, é como se tivesse uma ponte, né? E de um lado tá a gente e de outro, né, tá o Senhor, e no meio tá o nosso pecado que faz essa separação, né? Um abismo, né? Eu me aproximar de Jesus é eu passar dessa ponte. Então, quando eu passei dessa ponte, cara, quanto mais eu andar por outro lado e estar em comunhão com Cristo, mais essa ponte do pecado muito comum na ilustração disso aí. Para trás. O pessoal faz muito essa ilustração e coloca a ponte à cruz, né? Exato. Sim, de vez em quando a gente Isso é muito comum nessa ilustração. A ponte coloca a cruz assim. Isso que o senhor falou dessa diferença do que aconteceu no Antigo e do que acontece no Novo, a gente bate numa tecla aqui que é importante a gente continuar falando. Não, você que está nos ouvindo, não escute o ímpio sobre as coisas bíblicas. Não escute o ímpio sobre coisas espirituais. De vez em quando, você escuta ímpio falando, mas qual é o Deus que você acredita? É o Deus do Velho Testamento, que é um Deus mau, um Deus que manda matar todo mundo? Ou é o Deus do Novo Testamento, que parece que é um paz e amor, não sei das quantas? E aí começa a fazer, como se fossem duas pessoas completamente diferentes, quando não são. É o mesmo Isso Deus. que o senhor está falando sobre como eu identifico essa santificação no Antigo Testamento e como eu identifico a santificação no Novo Testamento, nada mais é do que o avanço dessa revelação. Exato. A revelação de Deus na história, a revelação de Deus no nosso caminho, essa revelação que vai progredindo até falar sobre os nossos dias. A gente falou sobre aliança, já a gente tem um episódio, acho que a gente tem um episódio inteiro sobre aliança, não tem? Cara, a gente falou que ia fazer, não fez. Não, a gente não chegou a fazer. Ou a gente falou algumas coisas sobre alianças em alguns outros Citou episódios, né? no primeiro episódio com o pastor Hernani Santos. Sim, a gente falou, a gente citou um pouco sobre alianças, né? A gente
começa a ver isso no texto bíblico, dessas alianças, vendo como Deus é progredindo na revelação, até mesmo como ele é chamado, como Abraão chama, como Moisés o chama, como isso avança ao longo da história. Então, a santificação que existia ali no Antigo, que é isso que o senhor está falando, é porque ela estava muito atrelada a atitudes, porque existia uma separação que só foi completa, que só foi arrancada com Cristo, na cruz. Tanto é que o véu se rasgou ali. Tinha muitas sombras ali no Antigo Testamento. É o que o texto do Novo Testamento diz, que tudo que acontece no Antigo era uma sombra daquilo que tem no Novo. Assim como tudo que nós temos aqui é o que a gente vê em parte. Porque lá na frente, quando tudo se encerrar, quando estivermos com ele na glória, veremos completamente. Isso a gente... O Antigo, então, é sombra do Novo. E o que temos hoje é parte daquilo que a gente vive na eternidade.